Nesta aula, mostraremos o controle de um personagem com as setas do teclado. Nós temos aqui, basicamente, dois recursos para trabalharmos. O primeiro é lermos o teclado e gerarmos um movimento a partir do mesmo. E o segundo é trabalharmos as imagens do personagem de frente, de costas, de lado e fazendo o movimento de caminhar com ele. Vamos então trabalhar com um código que faz apenas este controle de personagem, o código em movimento.html. Aqui está o código, é apenas um segmento do nosso programa principal. Nós utilizamos nele a mesma função sprite que já conhecemos, com algumas modificações, obviamente, e alguns outros comandos que nós vamos ver. Vamos começar trabalhando com a leitura do teclado em si. Para isso, vamos usar um comando aqui que é o addEventListener. Nós vamos utilizar essa função para capturar o evento keyDown, que é um evento que é gerado toda vez que uma tecla do teclado é pressionada. Estamos aqui dizendo que, com essa função, quando alguma tecla for pressionada, esta função, meucenario.move, será executada e receberá como parâmetro o código da tecla específica pressionada. Ou seja, com esse comando, precisamos apenas implementar essa função move, testar qual keycode, qual tecla foi pressionada e gerar a ação correspondente. Subindo um pouco, nós podemos então ver que meu cenário.move aqui apenas repassa o comando para o personagem em si. O personagem é um sprite, o sprite personagem, que herda comandos de sprite. Então, em sprite, neste código aqui, nós temos o comando passo. Ou seja, quando a tecla é pressionada, nós chamamos o comando passo do personagem. Como tratamos este comando passo? Nós temos um código de iniciou passo, ou seja, se o passo já foi iniciado, nós não fazemos nada. Então, pressionar 2, 3 vezes ou manter pressionada uma tecla não vai gerar um efeito diferente. Sempre que nós selecionarmos uma tecla, nós podemos iniciar um passo até que ele seja concluído. Basicamente, se não iniciou um passo ainda, nós setamos algumas variáveis, marcamos a direção como o código da tecla correspondente e dizemos que aquele passo iniciou. Mas o que faz gerar o movimento em si? O movimento é gerado aqui no próprio ciclo do sprite personagem. Se vocês estão lembrados dos outros programas que nós já fizemos, nós criamos um comando, um conjunto de funções chamado sprite, e uma das funções dentro dessa função é a função ciclo, que é chamada de tantos em tantos milissegundos. Aqui, o que nós fazemos a cada ciclo é testar se aquele passo iniciou e chamar um semipasso. Ou seja, a cada ciclo, caso nós tenhamos iniciado um passo, nós vamos fazer esse semipasso. O semipasso é que efetivamente vai implementar o nosso movimento. Como esse código do semipasso é razoavelmente complexo, vamos separar em duas partes o problema. Vamos primeiro mostrar num arquivo chamado movimento2.html, que também está disponível para vocês, a versão mais simples do semipasso, que é um código em que o personagem se move como previsto. Se vocês observarem atentamente, ele é uma sequência de 4 pedaços de movimento até ele encerrar na nova posição. Por exemplo, aqui ele está na posição 0, 0, no nosso grid de 32, e ao selecionar para a direita, ele vai para a posição 1, 0 no nosso grid de 32, dando 4 semipassos. Aqui, sem fazermos ainda a mudança na imagem em si.
vamos olhar esse código mais simples, que está em movimento 2.html. Aqui nós temos a nossa primeira versão do semipasso. Nós temos aqui a etapa passo. Etapa passo, nós vamos trabalhar 0, 1, 2 e 3. Vejam que estamos sempre trabalhando com módulo 4. A cada semipasso, a cada vez que esse semipasso é chamado, etapa passo avança 1. E quando etapa passo chega de novo em 0, porque ele está como módulo 4, nós dizemos que o iniciou passo é falso. Então, a primeira vez após iniciar passo que entrarmos em semipasso, etapas passo vai ser 0. Ao chegar aqui vai passar para 1 e vai continuar. Vai chegar depois a 2 e a 3. Quando fizer as 4 execuções de semipasso, etapas passo vai receber 0 e teremos encerrado aquele passo. Nós iremos mudar a posição x ou y conforme a direção do nosso movimento, sendo a posição original em y ou em x, mais uma posição ou menos uma posição interna na célula. Essa posição interna na célula vai justamente depender de qual etapa do passo nós estamos. Ou seja, quando formos, por exemplo, com a tecla para baixo, ou seja, na direção sul, nós vamos a cada semipasso ter a posição y igual à posição y da origem do passo, mais um percentual da distância de uma célula, que pode ser 0 no primeiro momento, até chegarmos exatamente na posição da célula seguinte. Mas isso sem fazermos o movimento em si de caminhar. Aqui nessa versão, ao exibirmos a imagem, nós exibimos ela naquela imagem da fonte original de 0, 0, com o tamanho de célula e a altura do personagem, na posição x e y mais 10, porque o personagem ocupa mais de uma célula, ele ocupa duas, então de forma para ele aparecer no meio dessas duas células na vertical, com tamanho de célula e altura personagem. Vamos agora trabalhar em como fazer a movimentação em si disso. Para isso, vamos primeiro olhar o arquivo original, a imagem original que nós trabalhamos para fazer o movimento. Vamos entender essa imagem. Observem como nossa imagem é construída. Nós temos aqui, na posição inicial, a imagem de frente, mas para cada coluna nós temos uma etapa diferente do movimento e para cada linha uma posição diferente da imagem. Então, o que nós precisamos é, nos semipassos, tanto definir a linha conforme a direção que estamos seguindo, quanto definirmos a coluna conforme a etapa do semipasso no qual nos encontramos. Fazendo isso, faremos um movimento mais natural de caminhada em uma determinada direção. Para isso, vamos olhar o arquivo movimento.html original e não o arquivo simplificado movimento2.html. No arquivo movimento.html original, nós temos, primeiro, aqui, em desenha, dois recursos novos aqui, dois parâmetros novos. Como nós já vimos no Draw Image, nós utilizamos aqui na posição X da origem, um etapa passo. Ou seja, 0 é efetivamente a primeira coluna, mas 1, 2 e 3 mostram as colunas 1, 2 e 3 daquela imagem. E direção imagem define as linhas. Logo, no semipasso, tudo que nós precisamos é que o direção imagem receba, dependendo de cada direção,
um número diferente, que vai representar uma imagem diferente. E, na verdade, só o próprio desenha, utilizando etapa passo, que varia 0, 1, 2 e 3, já nos define a coluna. Com o etapa passo aqui definindo a coluna a ser usada na imagem conforme a etapa do passo. E o direção imagem definindo a linha na imagem conforme vimos aqui, nós temos que justamente temos a movimentação feita de forma mais natural, etapas passo definindo colunas e direção definindo qual linha das imagens vai ser usada. Isso nos permite, para qualquer imagem construída dessa forma, que é uma forma comum de enxergarmos imagens disponíveis de caminhadas, de movimentos na internet, nós podemos construir qualquer movimentação. Se nós tivermos uma grade na imagem de mais de 32, por exemplo, de 64, só precisamos mudar as dimensões da origem, eventualmente no destino, e utilizar o mesmo código-fonte para qualquer tipo de imagem construída dessa forma. Como resultado, nós temos exatamente a troca na linha do tipo de imagem e o efeito, ao longo das 4 etapas do passo, da animação realizada.